E aí, tchê, buenas? Depois de 12 meses afastado das redes sociais, não fazendo nada, não gerando nenhum conteúdo, nenhuma informação, eu decidi agora em 21 minutos, na verdade vou separar em 2 vídeos. Eu sou Thais de Quadros, sou advogado aqui em Portugal e também no Brasil. Vou trazer informações sobre 3 assuntos relevantes, pelo menos para mim, na área em que eu atuo. Faz muito sentido, principalmente para você saber como resolver, como procurar alguma orientação ou talvez fazer sozinho sem que haja muita burocracia, muita dificuldade para você resolver. Bom, primeiramente eu quero falar sobre a matéria que saiu já há alguns meses, salvo engano. Foi recentemente, agora 4 de dezembro, aí, ó, faz 12 dias, tá? Nova lei de solos, construção de habitação em terrenos rústicos. Então, o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, lá no artigo 72, ele fala que a reclassificação do solo rústico para solo urbano tem caráter excepcional, sendo limitada aos casos de inexistência de áreas urbanas disponíveis e comprovadamente necessárias ao desenvolvimento econômico e social. Isso quer dizer o quê? Vamos pegar aqui as 3 maiores regiões de Portugal: Porto, Braga e Lisboa. O governo então decidiu permitir que os terrenos rústicos, que antigamente não se podia construir, e agora fazendo essa reclassificação de rústico para urbano, com uma licença prévia já é então possível fazer uma construção. Além de, se este terreno rústico apenas sendo reclassificado de 2.000, 3.000, 4.000 euros, ele pode valer o dobro só por então ele ter essa permissão de construção, né? Tem alguns critérios, sim, tem alguns critérios, não são todos. Então, quais são os principais critérios? São 3. As áreas precisam ser elegíveis, há algumas exclusões e existem requisitos adicionais, como, por exemplo, os terrenos precisam ser compatíveis com zonas urbanas existentes, onde sejam possíveis infraestrutura adequada. Por exemplo, tem que ter vias de acesso, tem que ter poste, né, acessibilidade para iluminação, enfim. Exclusões. Exclusões é o seguinte: de repente essa área esse terreno ele está numa área de preservação permanente, numa zona inundável, numa zona de risco, e aí esse terreno pode não ter a sua reclassificação deferida imediatamente. Então não é possível fazer rápido ou de qualquer jeito. E o último, os requisitos adicionais, então, podem ser obrigatória a implementação de medidas que previnam riscos para pessoas e bens, assim como a preservação de valores ecológicos e sociais. Vou dar um exemplo prático aqui no escritório. Nós fomos contratados para fazer uma diligência prévia, né, e verificar a possibilidade desse terreno ser, então, reclassificado. A primeira pergunta, o primeiro documento que você tem que pedir para a Câmara é uma certidão de capacidade construtiva. Vou repetir, certidão de capacidade construtiva. Através deste documento, você vai poder, então, saber se esse terreno está numa área de risco, se ele está numa área de preservação permanente, se ele é um terreno, uma área elegível. Então, esse documento ele é solicitado no Departamento de Urbanismo, na Câmara, e você vai pagar uma taxa lá de 50 euros, talvez, e vai vir uma certidão bem, né, parruda, bastante fundamentada, com todas as informações necessárias para depois você dar o segundo passo, que é fazer o pedido da reclassificação desse terreno, se assim for o teu objetivo. Então, em relação a esta notícia, eu creio que para quem é investidor, quem queira comprar um terreno e também poder construir aqui uma casa, porque é muito mais barato do que os apartamentos e casas em áreas urbanas, né? Você precisa, então, saber primeiramente se esse terreno, além de ser, né, elegível, se ele está realmente atendendo aos requisitos, tá, de exclusões ou os requisitos adicionais, para você não fazer um investimento, né, achar que achei um terreno por 1.000 euros, vou comprar.
calma, muito cuidado, porque essas 3 etapas, elas precisam ser vencidas para que você então depois faça esse investimento de uma forma consciente e atrativa, beleza? Segue a dica e clica no link aqui embaixo que nós podemos te ajudar caso seja esse o teu interesse, valeu? Agora eu quero falar sobre imigração. A AIMA já está contando o tempo da manifestação de interesse, certo? Já está incluindo na contagem de tempo de residência o tempo da manifestação de interesse para fins de nacionalidade. Essa notícia saiu hoje, no dia 16 de dezembro, no portal público.pt. A Agência para Integração, Imigrações e Asilo já segue mudança promovida em abril na Lei de Nacionalidade, mesmo sem regulamentação. É questão de justiça com imigrantes, dizem especialistas. O que isso quer dizer e na prática? Inclusive, hoje eu tive a confirmação de que sim, é verídico, que a AIMA já está incluindo nas certidões de contagem de tempo, que é o documento para quem vai pedir a sua nacionalidade por tempo de residência, ou seja, no mínimo 5 anos aqui em Portugal. Essa manifestação de interesse, o tempo que ele tem de manifestação de interesse, ele já vai estar então considerando todo o tempo de residência. Uma questão que foi levantada por alguns colegas, inclusive em um outro portal, é que o problema não vai estar na AIMA, o problema vai estar na conservatória, no IRN, se eles vão aceitar já a consideração desse tempo. Eu acho que sim. E não quero fechar a questão, por quê? Porque em Portugal as coisas, muitas vezes elas mudam, elas têm nuances que varia de departamento para departamento, de setor para setor, de agente para agente. Por que eu acho que sim? Primeiramente porque está muito explícito para mim na legislação que o tempo a ser considerado é o que é a partir do pedido, tá? É a partir do pedido da primeira residência, ou seja, do pedido que você manifestou um interesse para a sua residência. Manifestou o interesse para a sua residência. Então, quando você tem o processo protocolado, antigamente, não são todos os clientes que eu conheço que têm uma certidão, tá? Que o CEF emitiu uma certidão onde saía a data do protocolo e também o número da manifestação de interesse. Não é impressão dos documentos na tela, mas e sim uma certidão. Então eu tenho clientes, inclusive foi hoje, eu protocolei esses 2 pedidos, eu acho que estão aqui, não, ficaram lá, aonde estava na certidão a data exata de quando eles fizeram o protocolo desse pedido. O que isso impacta na vida, né, prática de todos os cidadãos imigrantes que estão aqui? Nossa, vai abreviar no mínimo 2 anos para quem estava aqui com a manifestação de interesse, vamos supor em 2019, e só recebeu o seu título de residência em 2020 ou em 2021. Então, se fôssemos contar a partir da data do deferimento do pedido da autorização de residência, por exemplo, em 2021, ele teria que aguardar mais 2 anos ainda, e, né, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Somente lá em 2026 que ele poderia fazer o pedido de nacionalidade por tempo de residência. Agora não. Com esta alteração na lei e já fazendo a instrução desse pedido agora, ou seja, para fazer o pedido da nacionalidade, antes você tem que ter a certidão de contagem de tempo, que é onde está previsto ali o tempo efetivo da tua residência aqui. Então, isso fez com que essa questão, que ainda há uma certa discordância, eu não estou deixando de protocolar, essa é a verdade, mas eu deixo claro para o cliente que se houver um indeferimento por parte do IRN, ele vai poder protocolar de novo, não há nenhuma perda de direito nesse sentido. Então, qual é a vantagem que se tem? Você ganha no mínimo 2 anos aí já fazendo esse pedido. Se você quiser fazer esse pedido, você tem que fazer o seguinte, tem um formulário, eu vou disponibilizar o link dele aqui embaixo, tá?
Você já faz o download desse formulário, você preenche esse formulário, você vai pagar uma taxa de 22 euros. Cada delegação tem um procedimento. Por exemplo, na delegação de Braga, você tem que ir pessoalmente no horário das 10 ao meio-dia, protocolar e aguardar que liguem para você ir lá retirar. Já na delegação do Porto, você tem que mandar um pedido por carta. Essa carta tem que ir com um aviso de recepção. Depois você recebe um e-mail. Esse e-mail está dizendo para você ir lá para fazer o pagamento. Depois que você faz o pagamento, você volta lá para fazer o levantamento da certidão. Então, é uma coisa assim meio estranha. Não perde mais tempo para fazer o pedido da tua nacionalidade.